A criação de riqueza hoje, no mundo, se dá com muito mais força na esfera financeira do que na esfera produtiva. Então, essa é uma mudança importante que tem muito a ver com o Brasil, porque parte da minha discussão sobre a crise fiscal tem a ver com isso, com a força dessa esfera financeira na nossa situação fiscal, tá certo? Então, guardem isso. E não foi num momento irrelevante. É num momento em que a globalização mundial já estava muito avançada que isso aconteceu. Então, isso tem força para operar no mundo. E não é à toa que eu botei um choque ali na esfera financeira em 2008, 2009, porque foi ali que eclodiu a crise que a gente vive mundialmente desde esse período. No coração da esfera financeira, que era Wall Street, que é Wall Street. Foi lá que estourou a crise, como para chamar a atenção da gente, que é nesse mundo que a gente vive. Então, eu acho que esse é o primeiro dado assim, estrutural que eu queria chamar a atenção, tá certo? O segundo é que tem algumas mudanças de grande profundidade que estão acontecendo no mundo. Nós, economistas, estamos usando uma palavra que é a palavra era. A gente está na transição para uma outra era. Nós estamos vindo de uma era e indo para outra era. Essa palavra é da geologia, não é das ciências sociais. E eu considero que a economia é uma ciência social, porque os agentes econômicos são agentes sociais, políticos, tá certo? Então, a economia está no meu campo das ciências sociais. Mas isso é muito importante. Opa, saiu? Fui eu que tirei? Pronto, voltou. Então, como eu estava dizendo, isso é uma outra era que a gente está vivendo, porque as mudanças são de grande profundidade. Por que é que eu digo que a gente está mudando de era? Nós estamos numa transição e não é só porque o comando passou para a esfera financeira. Na esfera produtiva, por exemplo, está havendo uma verdadeira revolução. A gente chama de revolução científico-tecnológica. Por isso que é importante nessa plateia, porque é uma revolução na forma de produzir, no padrão de produção. E quem provoca essa revolução é a aplicação de conhecimento novo para gerar processos de produção completamente diferentes. É outra palavra que a gente está usando, disrupção. Não é uma mudancinha qualquer, é uma disrupção. E um exemplo é a mudança do padrão analógico para o padrão digital. Isso não é uma mudança simples, isso é uma disrupção. É outra linguagem, é outro jeito de produzir, é outra forma das pessoas se comunicar. Então, é uma mudança de grande profundidade, que não é só digital. As mudanças que a genética está aprontando para a agricultura, por exemplo, tá certo? É uma mudança de grande profundidade. Então, várias ciências, a nanotecnologia, várias ciências estão revolucionando a forma como os homens produzem, tá certo? Então, é de fato uma mudança de grande profundidade que mexe, por exemplo, no emprego, que tem a ver com a educação. O mercado de trabalho do século XXI não será o mercado de trabalho do século XIX e do século XX. É outro mercado de trabalho. Tá certo? Não existia trabalho à distância. Né? É como se, na hora que introduziu a máquina a vapor, é da mesma natureza o tipo de ruptura. Aquela ruptura que a máquina a vapor introduziu, a gente está introduzindo com essas novas tecnologias. Então, são mudanças de grande profundidade que interrogam a educação. Eu estou formando gente para que mercado de trabalho? Uma perguntinha simples para a gente se fazer. Tá certo? A outra coisa é a crise ambiental. Não é só na economia, mas tem tudo a ver com a economia. É que a relação sociedade e natureza, que a gente estruturou nos últimos séculos, não conseguirá
se consolidar nos próximos. E a natureza está nos dizendo isso. Mudem a relação comigo. Os desastres que a natureza está propondo, não é? O aquecimento global são sintomas de que aquele padrão de relação é inviável. E a gente vai ter que aprender a ser feliz com um outro padrão de relação de sociedade e natureza. É fácil? Não. É muito difícil, porque está tudo estruturado com a cabeça antiga, tá certo? E é possível, sim, ter um outro padrão de relação. E a ciência pode ajudar a ter um padrão de relação. Aí eu volto para o conhecimento. Uma das formas de fazer diferente é usando o conhecimento científico, tá certo? E, finalmente, estamos no meio de uma reorganização geopolítica. A estrutura geopolítica que dominou no pós-guerra está mudando. E a grande mudança é a presença da Ásia, comandado pela China. Então, a gente está no meio de uma reorganização do ambiente geopolítico que está tirando o poder de certas áreas e levando o poder para outras áreas. Tá certo? Não é à toa que, na conjuntura, a gente vive a guerra comercial Estados Unidos-China. Uma guerra comercial em cima de um conhecimento aplicado na tecnologia de informação. Porque esse último episódio tem a ver com por onde eu comecei. Tá certo? É a disputa de quem vai dominar aquelas tecnologias que são fundamentais para algumas mudanças muito importantes, tipo essa primeira aqui que eu queria citar, a internet das coisas, a análise do Big Data, a inteligência artificial, tá certo? Então, são questões fundamentais que estão em disputa hoje, em quem é que vai ficar com a liderança desse tipo de aplicação do conhecimento. Então, não é simples, o que a gente está vivendo é isso que eu queria dizer a vocês. Mas eu queria encerrar esse primeiro bloco dizendo assim, estão nessa fase de mudança profunda e o conhecimento tem a ver com isso. Portanto, este auditório tem a ver com isso. O que a gente vai fazer desse patrimônio que a gente tem tudo a ver de como é que o Brasil vai se situar nesse mundo novo do qual eu estou falando, que a gente já está nele, já está transitando na direção dele. E aí eu venho para o Brasil para destacar algumas coisas em relação ao Brasil, tá? Ainda sem chegar muito na conjuntura. Primeiro, o Brasil vem do século XX, e o século XX foi muito importante para a gente, porque a gente deixou de ser um país primário exportador e se transformou numa potência industrial em poucas décadas. Entre 30 e 70, o Brasil virou, tá certo? E se transformou na 8ª economia industrial do mundo, no padrão industrial do século XX, tá certo? Eu digo que a gente era a China de hoje, o Brasil era a China de hoje, nesse período, o que mostra o potencial que o Brasil tem quando tem um projeto naquela direção e junta energia na mesma direção, tá certo? Só que uma potência que eu digo que é de pé de barro, que a nossa potência era de pé de barro, porque do lado social, nossos indicadores eram muito próximos dos países mais pobres do mundo, e do ponto de vista da concentração de renda, a gente só perdia para 2 potências, Honduras e Serra Leoa. O terceiro país de renda mais concentrada do mundo era o Brasil nos anos 80 do século passado. Chegamos a ser o 10º, né? E estamos tendendo a voltar. A crise dos anos 80 foi muito importante. E a crise fiscal é desta década. É na década de 80 que a gente inicia a crise fiscal, porque esse Brasil anterior, ele teve uma característica importante. O Estado brasileiro foi muito importante. Um ator econômico muito importante era o Estado desenvolvimentista brasileiro. E por que ele podia ser desenvolvimentista, que é um Estado patrocinador da mudança? Porque ele era superavitário. Quando ele fechava as contas, estava diferente do que está hoje. Tinha superávit e não déficit, tá certo? E aí ele podia ir na frente patrocinando o projeto
de desenvolvimento. Quando é que isso interrompeu? Na década de 80. Na década de 80, nós vivemos uma fase que a gente passou pelo endividamento externo do Estado brasileiro e no final dos 70, a gente sofreu o choque dos juros. Quem bateu no Brasil não foi o choque do petróleo. O choque do petróleo, pelo qual eu comecei, o Brasil usou como uma oportunidade. O Brasil fez duas coisas. Foi descobrir petróleo no fundo do mar e conseguiu. Tá certo? Chegamos no pré-sal, mas a decisão estratégica foi ali. E a gente trocou petróleo por álcool. A gente começou um ciclo de energias renováveis a partir da cana. Então, os anos 70, a crise do petróleo não bateu na gente. A nossa crise é do final dos 70. Porque, para fazer a nossa inserção nos 70, a gente se endividou externamente. Pegamos aqueles petrodólares, o excesso de dinheiro na esfera financeira, com juro baixo, porque tinha muito dinheiro e pouco que comprasse juro baixo, o Brasil bombando, fomos lá, nos endividamos e aí veio o choque dos juros. Quando os americanos pegaram a taxa de juros deles e botaram no mundo da lua, o Estado brasileiro estava endividado. E aí bateu na gente. E a gente começou a ir buscar aquele dinheiro lá de cima, da esfera financeira, não mais para investir e dinamizar a economia, mas para rolar a nossa dívida. Até que o México também faliu, que teve uma trajetória parecida com a gente, e os bancos disseram, está de bom tamanho, fecha a torneira. E aí o Brasil começa a se endividar aqui dentro. Tá certo? E aí a gente troca dívida externa por dívida interna. É isso que acontece com o Brasil dos anos 80 para cá. Por isso que eu digo que esta crise fiscal que a gente está nela, ela vem dos anos 80, tá certo? Então ela nasce ali. Pagamos isso com a hiperinflação, né? Porque desajustou a economia de tal modo que a hiperinflação foi a resposta. E dominamos a hiperinflação na metade dos 90 com o Plano Real, que conseguiu domar, mas deixou duas sequelas importantes. O Plano Real tinha duas políticas que deixam sequelas centrais. Juro alto e câmbio, primeiro estável e depois sobrevalorizado. Então, essas duas políticas, elas foram boas para segurar a hiperinflação, mas deixaram sequelas para a esfera produtiva muito fortes, tá certo? E aí o Brasil começa a ter dificuldades, tá certo? E outra coisa importante é que, quando a gente engata, o mundo já tinha virado para a financiarização. Isso não é irrelevante. É que o Estado brasileiro está falido no mundo que engatou na financiarização. Por isso que é importante para a gente entender o nosso processo de endividamento, tá? Em paralelo, a gente viveu a redemocratização. Então, na esfera econômica estava havendo essa mudança e na esfera política a gente estava vivendo o processo de redemocratização, que um sempre dialoga com o outro. É uma das coisas que eu aprendi na vida, né? Que economia e política dialogam muito. E aí não foi simples, mas a redemocratização deixou uma herança importante. É que a Constituição de 88 é uma Constituição que Ulisses chamou de cidadã. Qual era a proposta da Constituição de 88? Era um Brasil com um viés social-democrata. Um Brasil menos desigual. Era essa a crítica que a gente fazia ao século XX. E o Constituinte de 88 assumiu essa crítica. Disse, então vamos, se somos capazes de fazer essa mudança na economia, também somos capazes de construir um país menos desigual. E a Constituição de 88 é esse marco. Então, isso não foi de pequena importância, porque isso marcou muito a vida brasileira no período pós os anos 90. Né? Começa ali nos anos 90, mas teve decisões estratégicas fantásticas. Política social, política assistencial, é ali a ruptura. Até ali o Brasil não tinha política assistencial. Política assistencial era coisa de primeira-dama, não era política pública.
E o Constituinte transformou em política pública. Fazendo o quê? Pegando a política pública social mais avançada que a gente tinha, que era o SUS, e copiando a política mais atrasada para encostar na mais avançada. A LOAS é a cópia do SUS. Tá certo? Então, é um processo de mudança na dimensão social importante. Tá certo? Então, esse foi o nosso roteirinho que eu falei, não é? Até os anos 70, a gente era superavitário. Quando fechava aqui, tinha resultado nominal positivo. O choque do juro bateu, a gente fez operações de crédito, gerou dívida externa para fazer investimento. Quando veio o choque dos juros, bateu na continha da despesa financeira. Então, eu devia X para pagar 3%, passei a dever X para pagar 20 e tantos por cento. E aí estourou aqui, e a gente começou a pegar a dívida externa, não mais para fazer investimento, mas para pagar a despesa financeira. Até que o sistema financeiro disse, opa, está de bom tamanho. Fechou a torneira, nós viemos para dentro. O Estado está em crise, ele emite títulos. Quem é superavitário na economia, que são os aplicadores, compra os títulos e o Estado remunera com despesa financeira. E desde lá que a gente roda aqui. Tá certo? Então, a gente roda aqui nessa continha, puxando por aí. Tá certo? Então, essa é a nossa história. Tá certo? Se eu passar rápido, não está indo. Passa aí para mim, por favor. Porque daqui eu não estou comandando. Agora, eu ia mostrar só essa curva aí, do nosso endividamento público, cujo pulo central é no pós-plano real, por causa daquele componente do plano real que era taxa de juro alta. Então, a gente usa aquilo e aí a gente passa do endividamento que estava nesse patamar para o endividamento que estava nesse patamar. E aí a gente vai viver um período aqui, que é um período excepcional, que é o começo do século XXI. O começo do século XXI, a dívida bruta cai, a dívida líquida cai e a dívida bruta cresce muito mais lentamente. Então, esse período aqui foi uma janela de oportunidade que o Brasil teve. Então, a gente está vindo de uma fase muito boa, mas uma fase que foi produto de uma janela de oportunidade. Qual foi a janela de oportunidade? Boom do preço das commodities. Nesse período, no mundo, a China bombou, e como a China é muito importante, ela compra muitas commodities. Aí o preço foi embora. E o Brasil é um grande produtor de commodities. Então, aquela janela de oportunidade foi muito importante. Eu brinco dizendo que Lula ganhou a única eleição que ele gostaria de ganhar e perdeu todas que ele não devia ter ganho da perspectiva dele, porque em todas as outras estava no meio da crise. E ele ganhou na janela de oportunidade e aproveitou aquela janela de oportunidade que a gente viveu, tá certo? Que foi uma janela de oportunidade onde a economia foi bem e o social foi bem. Então, é desse período que a gente está vindo. E uma das mudanças que a gente fez foi no sistema universitário. A gente fez coisas no sistema universitário que a gente não tinha ousado fazer quando o Brasil bombava lá no século XX. Tá certo? Então, esse é um momento importante. Eita, passou demais. Mas eu vou correr, que senão eu não vou chegar onde eu quero. Tá? Bom, para mim, a principal mudança do Brasil é essa aqui. Não é nenhum indicador econômico, mas embute um indicador econômico, que é o IDH. Vejam que capacidade o Brasil teve. Rapidamente se tornou a 8ª potência industrial do mundo e em 2 décadas fez isso com a dimensão social. Vejam o gráfico do IDH brasileiro na década de 90 e vejam o gráfico do IDH brasileiro em 2010. Era outro país. No primeiro, predominava o vermelho e o amarelo. Tá certo? Era baixo e muito baixo. Em 2 décadas, o vermelho desaparece e predomina o amarelo com o verde. Em 2 décadas. Esse indicador tem um dado econômico, que é a renda, e tem o dado da educação e da saúde.
Então, isso é uma mudança importante. Então, a gente está vindo de um momento em que a gente estava bem, com um avanço social importante, portanto, era uma realidade muito diferente. E por que é que a gente entra numa conjuntura adversa? Né? Primeiro, a gente teve o fechamento daquela janela de oportunidade. Certo? A crise mundial, a desaceleração da China, o mercado de commodities trava, o preço das commodities embica em vez de crescer, e aí o Brasil estava acostumado com o outro cenário, e aí o cenário mudou completamente, tá certo? E a partir de 2013, a gente vai enfrentar uma situação difícil. Tá? Não dá para eu explicar como é que a gente entrou na crise, mas se vocês quiserem no debate, a gente detalha isso. O fato é que a partir dali a gente começa a ter dificuldade, sobretudo 2015 e 2016. Tá certo? Veja, fica tudo vermelho aqui. Então, a gente tem realmente, o PIB cai 3,8, 3,6, em cima da queda de 3,8. Não é um momento simples, a economia trava, diminui, né? E com a consequência importante nas finanças públicas. Vejam esses dois números. Aqui a economia caiu 3,8, a receita pública caiu 7. Aqui a economia caiu 3,6, a receita pública caiu 6,4. É isso que provoca o agravamento da crise fiscal. E é normal, todo economista sabe que vai acontecer isso. Qualquer pessoa que tiver uma empresa faz isso. Crise, não vendo mais como eu vendia. Onde é que eu corto? O que é que eu priorizo? Eu priorizo pagar meu pessoal, eu priorizo pagar meus fornecedores e os impostos, depois a gente negocia. A gente vai atrás de um refis, tá certo? Então, a receita pública cai muito mais do que a economia, que de novo foi o que aconteceu. E por isso, o agravamento da crise fiscal dialoga com um ciclo econômico de baixa, que é isso que a gente está vivendo a partir daí. A partir daí, a gente está num ciclo econômico de baixa. E a mudança foi muito rápida. A mudança foi muito rápida. A gente vinha de uma fase boa e, rapidamente, a gente entra numa fase difícil, agravando a nossa situação fiscal, tá certo? Aí, veja, o superávit primário, eu fiz essa curvinha aqui para mostrar como a situação do déficit primário, que é o carro-chefe do debate atual, ela muda na crise. Ela vinha estável. A gente estava gerando o superávit primário, quando a economia ia bem. E aí, quando vem a crise, a gente rapidamente entra no déficit por isso, porque a receita pública embica, tá certo? Isso aqui é os juros, tá certo? E aí eu vou voltar a falar disso nos juros. Os juros também vinham acompanhando aqui, num patamar alto, mas pior aqui. A gente chegou em 2015 a gastar 500 bilhões de juro, tá certo? Não é uma quantia simples. E aí eu botei esses números nessa tabela, eu vou deixar isso para vocês, tá? Porque eu estou passando rápido, mas vou deixar depois para vocês refletirem. Isso aqui são os juros nominais, isso aqui é o resultado primário. Vejam que até 2013 a gente tinha resultado primário positivo. A partir de 2013 a gente dá resultado primário negativo. E uma conta que pesa muito é a conta dos juros, tá certo? Então aqui a gente já, mesmo numa situação boa, a conta dos juros no Brasil é altíssima. E aí daqui a pouco eu volto a isso, a importância dos juros. E esse gráfico eu botei aqui, porque tem muita gente que diz assim, foi a despesa da União que explodiu, por isso que a gente está na situação que a gente está. E não é verdade. Não é verdade, essa é a curva de, no tempo bom, de 97 até 2012, aqui era a receita e aqui era a despesa. A despesa cresceu? Cresceu, mas a receita também crescia. Então, era uma trajetória semelhante, até que a crise veio, e quando a crise veio, a despesa continua e a receita cai. Por isso que eu digo que é aí que a crise fiscal se
intensifica, que é o que a gente ainda está vivendo, tá certo? Aí a dívida pública explode. Isso aqui, aquele comportamento da dívida pública muda, aqui a dívida pública explode, aqui é do governo geral e a dívida bruta também explode. E no caso da União, que no Brasil é muito importante, porque do total da receita pública, 30 e tantos % do PIB, quem pega mais é a União. Nós somos uma república trina, mas governos estaduais e municípios recebem percentual menor da receita. O grande protagonista do Estado brasileiro é a União. E aí a União é quem tem peso na dinâmica, e a gente está aqui num ambiente de universidades que pertencem à União. Veja a composição da União, da despesa da União em 2015, que é aquele momento que a gente muda a trajetória. 42% está gasto com juros da dívida. Para vocês verem como isso é importante, não é? Isso aqui é pessoal, isso aqui é benefícios previdenciários, daqui a pouco eu volto a isso, e esse verdinho é o serviço da dívida, tá? E para o ano não muda não, ó. Isso aqui é o serviço da dívida no OGU desse ano, tá certo? E a educação está aqui, ó, toda a educação está aqui, 3,66%, juros e amortizações da dívida, 44%. Isso é o perfil da despesa pública, tá certo? Qual é o nosso problema? Temos crise fiscal? Temos. Ela se agravou, tá certo? Qual é o nosso problema? É o debate que a gente está fazendo sobre isso. Porque é um debate que foca num pedaço da conta do governo. A conta total do governo eu resumi aqui desde o primeiro slide, tá certo? Você tem a receita, principalmente a tributária, tem receita patrimonial, tem operações de crédito e o governo federal pode emitir títulos, tá certo? São as principais fontes de receita. A despesa tem a chamada despesa primária, que eu apresento ela ou aqui pela classificação econômica, que é pessoal, custeio, transferência e investimento, ou eu posso desdobrar ela na classificação funcional, que é com que eu gasto com educação, saúde, assistência social, ciência, tecnologia, energia, e dentro eu desagrego o orçamento assim nas categorias econômicas, tá certo? Então, isso aqui é a despesa primária que tira o saldo primário. Depois eu boto minha despesa financeira, e aí eu tiro meu saldo operacional. E se eu estou no negativo, o que é que acontece desde então? Estou no negativo, eu emito título. Eu vou para o mercado, vejo quem está superavitário na economia, que passa a financiar o governo. Então, o governo hoje se financia pelos agentes superavitários da economia, que quando faz a conta, é melhor botar no Tesouro Direto do que da caderneta de poupança, ou não? Quem souber o que é Tesouro Direto, não bota dinheiro na poupança. Por quê? Porque isso é muito rentável e ela é quem segura essa lógica. Nós estamos nessa lógica há vários anos, tá certo? E não conseguimos sair dessa lógica. E no debate atual sobre crise fiscal, qual é o nosso problema? É que o foco está aqui, ó. O foco está aqui. A gente não está olhando para o resto da conta. Nós não conseguimos olhar para o resto da conta. E o resto da conta pode ajudar a discutir a reorganização de um equilíbrio fiscal. É preciso defender o equilíbrio fiscal. Eu defendo o equilíbrio fiscal. É ruim quando não tem equilíbrio fiscal. É bom o Estado que a gente tinha, superavitário, patrocinador, e é ruim o Estado que a gente tem hoje. Tá certo? Isso aqui é ruim, principalmente porque está atrelada a essa lógica que vem da minha primeira lâmina do sistema financeiro, tá certo? E a gente não discute, por exemplo, reforma tributária. Poderíamos discutir? Poderíamos. Parte da solução podia vir de uma reforma tributária, sem precisar aumentar a carga tributária bruta. A carga tributária bruta do Brasil é igual à da OCDE, mas a composição da carga é completamente diferente da OCDE. Porque ela está 50% em cima do consumo.
E na OCDE está 20 e tantos, 30% no máximo. Tá certo? E carga tributária em cima de patrimônio, a nossa é muito pequena para a média da OCDE. Então, a gente devia melhorar o sistema tributário, até porque o mundo mudou. Esse sistema que a gente tinha foi bom no século XX, porque a gente protegia a economia. Agora não dá mais para proteger. E aí botar metade dos impostos em cima de quem consome e de quem produz. Porque não é só em cima de quem consome, é em cima de quem produz. Abra uma empresa para ver o inferno que é gerir o ICMS. Quantos advogados eu tenho que contratar para gerir o ICMS? Nos países que têm uma carga de sobreconsumo menor, isso é baixo. Já compraram nos Estados Unidos? O IVA deles é 6%. Aqui tem produto de 25%. Então, é ilógico. Atrapalha o consumo e atrapalha a produção. É ruim para quem produz e é ruim para quem consome. Então, é um sistema troncho, tá certo? Porque a elite brasileira não quer pagar imposto. Só por isso. Tá certo? Quando bate no Congresso, isso está fora da agenda. Então, esse é um tema que está fora. Dentro do sistema tributário tem a renúncia fiscal. Cadê que a gente discute renúncia fiscal? 400 bi está aqui por ano. E por que a gente não discute? Então, a gente está numa situação, por exemplo, vou dar um exemplo só, porque eu não tenho tempo de aprofundar isso. Um exemplo da saúde. Eu tenho seguro-saúde e vou a médico particular. Quando eu faço minha declaração de renda, eu abato tudo que eu gastei, eu abato na declaração de renda. Tá certo? É o Estado brasileiro financiando a saúde da classe média para cima. E esse dinheiro não podia financiar o SUS? É o mesmo Estado brasileiro que está, em vez de financiar a classe média, financiar quem não pode ter seguro-saúde e tem que ir para o SUS. O que é que a gente faz hoje? Vai na despesa primária e corta no SUS. E não discute isenção. Para dar um exemplinho, mas tem vários, tá certo? Então, essa é a nossa dificuldade. E muito menos a gente discute essa componente da despesa que é a maior, despesa financeira. A lei de responsabilidade fiscal tem como premissa de que a gente não discute despesa financeira, ou não? Discute a despesa primária, não discute despesa financeira. O que é isso? É o poder de quem está aqui, ó. Aqui tem poder econômico importante que trava essa discussão. Tá? Eu botei esses dois dados para dizer que ali o Brasil é um ponto fora da curva. Eu botei a tabela e botei o gráfico. Economista é danado para gostar de tabela e gráfico, né? Então, está ali um gráfico, uma tabela e um gráfico. Vejam que coisa interessante. 2015, dívida bruta do governo geral, Brasil, 66%. Canadá, 90%. Alemanha, 70%. Itália, 133%. Estou falando da Grécia, não, gente. Vejam quanto esses países gastam do encargo com a dívida. O Brasil tem 66%, gasta 8,5% do PIB em 2015. É aqueles 500 bi que eu falei. O Canadá tem 90% do PIB, gasta 0,6%. Então, nosso problema não é esse coeficiente, não. Nosso problema é esse coeficiente aqui. Isso é que é um ponto fora da curva. Querem ver por quê? Olha aí o gráfico. Isso se chama Brasil, um ponto fora da curva. Porque o tamanho da dívida, a relação dívida-PIB, está junto aqui com muita gente boa. Só que a carga que a gente paga por isso é completamente fora do padrão mundial. Tá certo? Então, esse é um problema brasileiro importante, tá certo? Bom, a despesa primária, ela tem essa composição. Por isso que previdência, educação, saúde e assistência estão no foco do debate e do ajuste. Porque economista é assim mesmo. Quando a gente olha para a planilha, eu tenho que cortar. Eu corto aonde? Aí eu vou buscar onde é que eu
tem o maior peso. Então, a lógica da planilha predomina, tá certo? Então, a Previdência ela aparece lá no topo da discussão, porque ela é o maior gasto do governo, tá certo? Mas saúde e educação também. Quem salva, por enquanto, é que a Constituição garantiu um percentual desse gasto. Mas já tem discussão sobre tirar todas essas vinculações para deixar isso livre para o corte, tá certo? Por quê? Porque é um peso grande e, na minha visão, devia continuar a ser. Se é que é para tirar o Estado da economia, tira, mas não tira da saúde, da educação e da assistência. Qualquer liberal que eu conheça defende isso. Não quer o Estado na produção, mas e na segurança? Aí eu quero. E na educação? Aí eu admito. E na saúde? Eu também admito. Então, um bom liberal fecha comigo de que ali não devia estar tirando, tá certo? Então, essa é a nossa discussão e a educação está no meio, tá certo? O déficit previdenciário, ele realmente preocupa, porque se tem uma mudança na sociedade brasileira é que a gente envelheceu. Então, não dá para dizer que a gente não envelheceu. E, portanto, a despesa previdenciária, ela realmente precisa ser discutida, tá certo? Porque a trajetória é essa. Isso aqui é benefício pago, isso aqui é arrecadação, ou é a boca do jacaré abrindo, e isso aqui é o déficit crescendo, tá certo? Então, devíamos estar discutindo reforma da Previdência, tá certo? Isso aqui é dos governos estaduais. Como tem essa discussão se o Estado entra ou não entra, os Estados precisam entrar porque o déficit deles está crescendo muito e eles também têm os funcionários envelhecendo e vão precisar redefinir um sistema previdenciário. Então, estamos nessa discussão. E temos a PEC, que transformou-se na Emenda Constitucional 95, que é aquela primeira medida lá do governo Temer para segurar o gasto na despesa primária, e essa é a projeção que o próprio pessoal que fez do Ministério da Fazenda fez da despesa. Então, a gente está aqui, viu, gente? Isso aqui é um cenário de projeção, ela foi aprovada em 2016, isso seria a trajetória da despesa e essa tende a ser a trajetória da despesa. Então, de novo, a boca do jacaré só faz abrir, tá certo? A gente está aqui no comecinho disso aqui. Portanto, esse tema de vocês é um tema que não é de hoje, não. É um tema que veio para ficar. Porque se mantém essa trajetória, a trajetória do gasto, mesmo se não mexer no percentual, é um percentual sobre algo que é cada vez menor. Então, tem uma questão do financiamento da educação que está na agenda de discussão, não é da crise, é dessa trajetória que a gente vem, portanto, é um tema que vai continuar relevante, tá certo? Principalmente se isso aqui se confirmar. Eu, pessoalmente, não acredito que isso aqui se confirme. Como eu sou otimista, eu acho que isso aqui não se confirma. A sociedade brasileira não vai aguentar esse tipo de ajuste. Então, eu acho que vai ter uma rediscussão sobre isso mais para frente, tá certo? Qual é a minha síntese? É que a tese dominante é que a crise é fiscal porque o país não cabe na Constituição de 88. E, portanto, teve que cortar gasto primário. Essa é a tese central dominante, tá certo? Problema, não discute gasto com a dívida nem outros componentes da conta do governo, fazendo crer que a crise fiscal deriva apenas do excesso de gasto primário. Então, você bota uma causa e segura aquela causa, tá certo? E é um debate difícil de fazer porque os poderosos interesses do rentista são muito fortes, tá certo? E tem outra coisa, a gente tem muita dificuldade de enfrentar privilégio. E o gasto público está cheio de privilégio. Então, não é simples fazer essa discussão numa sociedade como a brasileira. Não é muito difícil fazer essa discussão, que, no meu ver, precisa ser feita. Como é que eu chego no ensino superior? E onde é que eu vou botar minha esperança, tá certo? Primeiro, o ensino superior está ganhando importância no mundo. Por quê?
Por onde eu comecei, gente? Nós estamos na mudança de uma era. E tem 2 processos dos quais eu comecei. A era embute, aplicação de conhecimento na vida econômica, social, tá certo? Então, essa é uma variável estratégica da nova era. E isso dialoga com o sistema de ensino superior brasileiro. Então, essa é uma macro tendência mundial que traz essa discussão para a educação, tá certo? Então, isso não é irrelevante. E precisa formar cada vez mais gente mais qualificada. E aí você tem uma curva de oferta que está crescendo nos principais países, principalmente nos chamados emergentes. Olha a trajetória da China. Quem puxa essa expansão é a China, porque sempre que China e Índia entram, aí a discussão acabou, né? Porque eles são quase metade da população mundial. E eles estão com juízo no lugar, dizendo, ó, para o século XXI tem que ter gente qualificada, então vamos qualificar gente. E fizeram essa opção estratégica de botar gente no ensino superior e estão liderando essa discussão. E o Brasil vinha acompanhando aqui, ó. Foi uma das mudanças que eu falei. A gente também ampliou muito a oferta no período recente. Eu botei aqui do final dos 90 para cá, tá certo? Isso aqui é a curvinha brasileira, que também é de grande expansão. Com um detalhe, aqui no Brasil, a expansão das matrículas foi comandada pelo setor privado. A matrícula pública cresceu com o Reúne, mas a matrícula privada cresceu muito mais. Então, há uma expansão, mas comandada pelo setor privado. Com um pequeno detalhe, já que a gente está discutindo crise fiscal. Quem financiou essa expansão? O Estado. Financiou as duas. Financiou o Reúne e financiou o ProUni e o FIES, que é quem puxa aquela outra. Portanto, por trás da nossa expansão está o Estado brasileiro em crise. Tá certo? Então, já estava em crise, aproveitou aquela janela de oportunidade e impulsionou o ensino superior com essa característica, puxado pelo setor privado, financiado pelo Estado. E agora está com dificuldade de continuar essa trajetória, tá certo? Com uma coisa importante que eu ia dizer aqui, é que mesmo tendo feito isso, o indicador do Brasil é muito ruim. O Brasil só tinha 6% das pessoas de 25 a 64 anos com educação superior completa. A média da OCDE é 23%. Então, melhoramos, mas estamos muito longe. Estamos muito longe. Por isso que isso precisa ser prioridade. Isso precisa ser prioridade, porque apesar disso que a gente fez, a nossa situação no Canadá é 40%. Nos Estados Unidos é 37%, no Japão é 34%. Aqui é insignificante diante da média de alguns países. Então, é um esforço que ainda está que precisa continuar. Essa é o que eu estou querendo dizer, tá certo? Por outro lado, a gente avançou na pós-graduação. Porque, veja, verdade se diga que o sistema de ensino superior brasileiro é do século XX. A gente estava atrasado nisso, a gente é do século XX. Foi aí que a gente fez a mudança, é muito recente. É muito recente essa mudança. Então, a gente deu aquele pulo, mas é uma coisa ainda muito incipiente. A gente começou pela graduação e foi avançando na pós-graduação, até porque, se não avançar na pós-graduação, não melhora a graduação. Então, a gente teve juízo. Não, já que avançou na graduação, vamos agora para a pós-graduação, porque a pós-graduação é estratégica. É ela quem melhora a qualidade da graduação e é ela que faz pesquisa. Então, a gente estruturou um sistema de pós-graduação que é bastante razoável quando a gente olha para o que a gente tinha. Se a gente olha para o que a gente tinha lá no começo do século XX e para o que a gente tem hoje, teve um avanço muito interessante no sistema de pós-graduação, com modelos de financiamento diferentes, tá certo? Que é isso que a gente está discutindo hoje, tá certo? Por outro lado, veja, a gente avançou aí, mas eu volto àquela minha primeira lâmina.
O padrão do século XXI exige muito mais disso. Porque é preciso ter conhecimento para poder mudar a economia e é preciso ter gente qualificada para o novo mercado de trabalho. Então, aquela macro tendência que eu anunciei do século XXI, ela dialoga fortemente com educação e produção de conhecimento novo, tá certo? Então, não é uma coisa simples, até porque, como eu estou insistindo, os agentes econômicos estão demandando conhecimento, melhoria da produtividade, para melhorar a competitividade, para melhorar a sua rentabilidade. Eles estão em cima disso, porque é daí que está vindo o diferencial. São os países que estão conseguindo fazer isso, que estão dando os avanços. Então, é uma cobrança importante que a gente tem que ouvir. O sistema universitário tem que ouvir essa cobrança, porque ela vai vir cada vez com mais força. Essa dificuldade que a gente tem de dialogar com a economia não é uma coisa que não esteja sendo tensionada. Ela está tensionada porque a economia está pedindo isso. Então, acho que esse é outro debate mais qualitativo. Eu ia destacar duas coisas do sistema educacional nosso, porque ele tem dois tripés que eu gosto muito. Primeiro, o tripé da concepção estruturante do sistema, que é ensino, pesquisa e extensão. Nem todo sistema universitário no mundo tem os três. Certo? Tem muitos que têm só ensino e pesquisa, e a extensão é feita de outro jeito. A gente diz que não. Aqui é os três juntos. Certo? Então, isso eu acho que devia ser preservado. Eu acho que é uma coisa boa, uma opção estratégica boa que a gente tomou. E do ponto de vista da institucionalidade, o sistema brasileiro é muito interessante, porque tem as privadas, tem as comunitárias e tem as públicas, que somos nós aqui. E o MEC, ele faz uma classificação que simplifica o nosso sistema. Viram aquela primeira curvinha que eu botei dos alunos? É privado e público. Só que dentro do privado tem as comunitárias. Então, a comunitária é uma coisa diferente, porque ela é um ente privado, porque ela não é governo, mas ela não tem fim lucrativo. E não é um detalhe não ter fim lucrativo. É da essência deles não ter fim lucrativo. O que é que significa não ter fim lucrativo? É que eles buscam o resultado financeiro positivo, porque senão vai à falência, tem que buscar, mas eles não distribuem lucro. Ele não tem acionista. Ele tem que reinvestir no próprio sistema. Tem exemplos no Brasil na saúde, os hospitais beneficentes, e tem as nossas universidades comunitárias que não são irrelevantes. Quando a gente chega na região sul do Brasil, as comunitárias têm a maioria dos nossos alunos. No Nordeste, não. No Nordeste, a predominância é pública. Em São Paulo, é privada. Tá certo? Então, isso varia região para região, porque o Brasil é diferente, região por região, mas essa multiplicidade do sistema, inclusive com essa conotação regional distinta, é muito interessante, é uma riqueza do nosso sistema. Tá certo? A origem das comunitárias é a imigração europeia no sul. E eles lá são muito diferentes, funciona de um jeito diferente do que a gente funciona. Então, essa é uma novidade que a gente tem, que a gente não valoriza. E o MEC dificulta porque bota tudo no mesmo balaio, né? Coisas que não são que a lógica de funcionamento é muito diferente, tá certo? Por isso que eu gosto de chamar as comunitárias de públicas não governamentais. Em vez de chamar privada, elas são muito mais públicas, não governamentais, do que privadas. Porque, por exemplo, elas são muito fortes na extensão. E aí tem essa outra característica. As públicas governamentais são muito fortes na pesquisa. As comunitárias muito fortes na extensão. E as privadas muito fortes no ensino. E não é à toa isso. Por quê? Porque pesquisa é uma atividade de alto risco. Pesquisar é perguntar. Né? E eu posso achar a resposta e posso não achar a resposta. Ou posso ter a hipótese errada para encontrar a resposta. Então, isso é uma atividade que não dá lucro imediato.
Então, o setor privado não é atraído por uma atividade que tem muito mais risco. Ele é mais atraído por uma atividade que tem menos risco. Por isso que eles escolheram o ensino, que o Estado patrocinou o crescimento deles no ensino. Mas, atenção, gente, nós estamos no Brasil. Isso é muito importante para o debate atual, porque tem alguns estudos sobre o sistema universitário brasileiro que me dá raiva. Por exemplo, calcular custo médio num sistema como esse. Eu me arrepio. O que é custo médio num sistema complexo e diferenciado como esse? E tem muito relatório e muito economista, o pior é isso, dizendo que o custo médio das faculdades, das universidades públicas federais, é um absurdo. Um aluno custa não sei quanto. Tá certo? O do setor privado custa 10% disso. Sim, mas uma coisa é banana e o outro é abacaxi. Estou comparando banana com abacaxi. Que média é essa? Essa média diz o quê? Porque no aluno do público está o custo da pesquisa. No aluno público está o custo da pós-graduação. E está no outro. Então está comparando o quê? Então, o debate de hoje está difícil da gente fazer, porque é um debate que não traz a realidade para a nossa discussão. E chapa em conclusões apressadas e dificulta a gente discutir, tá certo? Então, o sistema brasileiro é muito interessante. Portanto, o contexto é esse aí, nosso, é de que, onde é que está a minha esperança, tá? E aí eu vou terminar com minha esperança em relação ao nosso debate. Primeiro, aqui, é que o cenário econômico e político, por enquanto, ele está muito adverso. Então, ser verdade, tu é otimista, está doida. No curto prazo, eu sou pessimista, certo? Para tranquilizar que eu não estou doida. No curto prazo, eu sou pessimista, o cenário de curto prazo é adverso. Porque a gente vem de um ambiente político, principalmente, muito difícil, e continua num ambiente político muito difícil. Então, o ambiente político está dificultando a gente fazer o debate com mais serenidade, mais dados mais corretos, tá certo? Olhando com mais clareza a realidade. Então, isso é uma dificuldade que a gente está tendo, tá certo? E a educação pública está realmente, e o sistema de CIT está realmente num momento de grande dificuldade. E a implementação da emenda constitucional, ela vai aumentar a dificuldade. Então, isso que a gente discutiu hoje, antes de eu falar, tem a ver com esse ambiente. A gente está no auge de um ambiente de muita dificuldade na conjuntura, não é? Em paralelo, a economia não consegue se recuperar. Então, mesmo para o setor privado, não tá bom. Não está bom, porque, primeiro, é o governo que financia a expansão deles e porque os alunos deles não conseguem pagar. Certo? A população está perdendo renda. Então, tem uma dificuldade também no ensino privado. Certo? Embora o foco da crítica em cima do setor público, a dificuldade também é de um pedaço grande do sistema educacional, porque a conjuntura econômica é também adversa para isso. Tá certo? O avanço é das universidades privadas, como eu falei, com fins lucrativos, que é essa diferença que eu estou falando, tá certo? E elas tendem a ampliar sua presença relativa. Assim, quando eu vejo um cenário na oferta de educação, de ensino, na graduação, principalmente na graduação, o cenário é aumentar esse protagonismo, porque está vindo aí o EAD. E no EAD, o pessoal está muito mais preparado para o EAD do que a rede pública e do que a rede de comunitárias. Então, quando eu olho, a gente fez aquele boom. E onde é que pode crescer? Pode crescer agora puxado pelo EAD, porque o EAD é mais barato. Tá certo? A mensalidade é mais barata, tá certo? Porque aumenta a acessibilidade. Quem está melhor preparado é o setor privado e já focou nessa direção. Então, eles estão disputando essa fatia aí, vão disputar com muita força essa fatia, tá certo? Enquanto isso, as públicas e as comunitárias estão disputando entre elas. Tá certo?
Talvez, se a gente trouxesse as comunitárias para um debate com as públicas, a gente pudesse ter uma política melhor do que sair disputando. Eu estou vendo comunitária disputando com comunitária, tá certo? Dentro do mesmo território, né? Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer, porque, do ponto de vista da oferta da graduação, é por aqui que a coisa vai, tá certo? Por outro lado, veja, ao mesmo tempo que a gente tem que enfrentar essa conjuntura adversa, a gente precisa ter esse olhar estratégico, que é a minha proposta para vocês. Eu estou tentando tirar vocês da conjuntura e dizer, vamos enfrentar a conjuntura com um olhar estratégico. E no olhar estratégico tem algumas questões que a gente devia olhar para elas, não é? E aí eu começo. O desenvolvimento precisa de novas habilidades. O mercado de trabalho está mudando, a economia está mudando. Então, a educação vai estar na agenda. Essa é a minha esperança. Educação vai estar na agenda do século XXI. Queiram ou não queiram os juízes, como a gente diz lá em Pernambuco. Tem uma modinha lá em Pernambuco que diz, queiram ou não queiram os juízes, nós somos campeões. Educação, queiram ou não queiram os juízes, vai estar na agenda do século XXI. E aí eu acho, onde é que está a minha esperança? Nas manifestações recentes no Brasil. Eu nunca vi gente na rua segurando bandeira da educação. Já vi gente na rua por candidato, já vi gente na rua por várias outras causas, democracia. Agora, educação, eu confesso a vocês que eu nunca tinha visto, do tamanho que a gente teve, manifestações onde o foco da agenda é quero educação. O que é isso? É a meninada percebendo que ou tem isso ou está fora do jogo. Tá certo? Então, eu acho que esse é um problema do Brasil. A sociedade brasileira não valorizou a educação. Nós somos herdeiros de uma sociedade que não valorizou a educação. E é uma das nossas dificuldades, porque se as famílias não valorizam, tá certo? Então, a gente diz, não, mas o Estado tem que valorizar. Sim, o Estado tem que... E as famílias? E a meninada está dizendo, não, agora a gente valoriza, a gente quer educação. Então, acho que isso é uma coisa importante. Por quê? Porque a realidade do século XXI vai exigir isso, e o pessoal está sacando que ou tem isso ou a coisa não vai dar certo. Tá certo? Então, tem um aliado novo aí. Eu acho que o Brasil tem um segundo problema, que é o tipo de industrialização que a gente fez, que eu não detalhei aqui. A gente virou a 8ª potência econômica do mundo, mas a tecnologia era importada. Então, isso é um problema que a gente carrega e esse continua. Tá certo? A gente montou o sistema de ciência e tecnologia, mas a gente continua importando tecnologia. Então, essa ruptura a gente não fez, ainda que outros países do mundo, a China está fazendo isso com um brilhantismo enorme. Por exemplo, negou a lei de propriedade intelectual. A primeira coisa que a China fez foi, não assino essa lei de propriedade intelectual para copiar. E ao copiar, aprender. Tá certo? Levava paulada de todo lado e o presidente americano, toda vez que ia na China, a primeira pauta era lei de propriedade intelectual. Isso aqui está fora da pauta. Tá certo? Porque eles têm a convicção de que eles têm que produzir o conhecimento que o projeto deles quer. Então, nós temos essa dificuldade. Então, aí eu acho que é mais difícil, porque o setor produtivo brasileiro, ele se contenta em trazer a tecnologia moderna de fora, né? Então, a gente não tem aproveitado muito bem isso, tá certo? Mas eu acho que essa é uma dificuldade importante. Mas ela dialoga com isso aqui, ó. É que produzir conhecimento novo e aplicar é muito importante para o Brasil. E a gente tem uma novidade, que é o novo marco regulatório da ciência e tecnologia. Então, tem uma coisa nova que eu não vejo muito discutida, tá certo? Mas uma das travas é essa, que como a gente botou a pesquisa no ente público, e o ente público está amarrado por
não sei quantos tribunais de avaliação de conta, de CGU, de não sei o quê, todo gestor fica com medo, não é, de fazer alguma coisa diferente. Pois tem uma coisa diferente aqui proposta, tá certo? É preciso propor diferente, porque senão a gente não sai, fica rodando em torno do nosso problema, tá certo? Então, acho que aqui tem um desafio importante, porque isso precisa de aplicação e requer articulação nacional e internacional. A gente não vai reinventar a roda, a gente tem que partir do modelo que já está aí, tá certo? E a gente tem isso que eu queria terminar dizendo. Acho que o nosso desafio estratégico é esse aqui. Consolidar o múltiplo sistema que estrutura o que a gente fez. A gente fez um negócio muito interessante. Estamos no meio do caminho, estamos atolados numa conjuntura difícil, mas a gente tem um potencial muito interessante. Assim, tem de onde a gente partir. Então, talvez a gente devesse ter duas agendas, e eu vou terminar com essa agenda. Eu acho que vocês estão numa agenda, que é a agenda do curto prazo. Né? Então, assim, como é que a gente sobrevive 2019? Como é que a gente vai sobreviver 2020? E não estou dizendo que isso não é pergunta estratégica, não. É pergunta estratégica, mas é uma. É preciso ter essa e ter a outra. Como é que a gente defende para o médio e longo prazo que a gente não pode ampliar prejuízo no curto prazo? Certo? Onde é que está o nosso potencial? Esse sistema que a gente estudou presta? O que é bom nele? Como é que a gente defende ele? Então, acho que essa discussão mais estratégica, ela precisa ser feita. O Brasil está com dificuldade de fazer isso, porque também fora da educação a gente está atolado no curto prazo. Mas se tem um lugar no Brasil que dava para a gente fazer, era esse. Porque eu acho que a gente conseguiu estruturar concepções que são muito engenhosas, digamos assim. Tá certo? Então, acho que a gente teria que balizar um pouco esses dois eixos estratégicos da nossa discussão. É essa a minha sugestão para vocês. Muito obrigada. Vamos passar a um bloco, né, de perguntas. Só pegar meu bloquinho aqui. Professora Tânia, mais uma vez, parabéns pela apresentação. Como sempre, brilhante. Com certeza vai gerar muito debate. Então, primeiro, o pessoal está até com medo, professora, de perguntar o que é que pode. Rosalvo. Rosalvo, Lucila. Ele vai mudar. Boa tarde a todos, somente para dar boa tarde. E boa tarde a Tânia, é sempre um prazer revê-la. Eu vou, como economista, e Tânia sabe disso, a gente tem alguns pontos de convergência, diz que quando dois economistas falam, a possibilidade de discordância é de 100%. Mas, nesse caso, eu concordo em gênero e número e grau com as questões que a Tânia levantou. Eu queria que a Tânia depois comentasse um pouco a respeito de dois outros problemas. Nós temos um problema de governança no país. Tanto a questão de governança, de controle do sistema é fundamental para a confiança, para expectativas. Esse é um problema crônico nosso hoje. Como a gente pensar o futuro em circunstâncias de curto prazo tão adversas. A outra questão que tem a ver também com o nosso cenário atual é que o quadro de desemprego ele saiu de um patamar muito baixo lá em 2010, 2012 para um patamar que é
muito superior à fase 2004. Então, nós estamos com o endividamento das famílias e um quadro de desemprego crônico muito grave no país. Portanto, como pensar do ponto de vista educacional, agora que é o nosso mote aqui, a discussão, a formação de engenheiros, a formação de médicos, formação de profissionais de diversas áreas, se o mercado de trabalho para esses profissionais também está em crise. Portanto, nós temos um quadro de falta de expectativa para os jovens. Portanto, nós temos 6% das pessoas com mais de 24 anos, 60 anos de idade, no ensino com formação superior, mas nós também temos um problema de não ingresso ou não conclusão, de evasão, de retenção nas universidades, que decorre, em particular, da falta de expectativa em relação ao mercado de trabalho. Para umas áreas, como é o direito, a medicina, essa evasão é muito menor, mas para as outras áreas, isso é um problema gravíssimo. São questões, eu acho que a gente não vai esgotar aqui, mas são temas para um debate, quem sabe, em outras circunstâncias também. Bom revê-la, bom ouvi-la. Lucila, nossa decana da UNB. Professora Tânia, estou encantada. Segunda vez que vejo a senhora fazendo a apresentação nesse fórum, cada vez me surpreendo mais. Brilhante todo, né, o arcabouço montado para nos deixar com um pouco de otimismo, né, para enfrentar esse momento tão difícil. Eu confesso que no último minuto eu fiquei com um pouco de dúvida e eu gostaria que a senhora descrevesse um pouco mais o que é esse modelo múltiplo, né, para que a gente possa sair daqui buscando ideias e se inspirando mais. Eu acho que em algum momento eu perdi a conexão do que seria esse modelo múltiplo. Também eu confesso que não, como a senhora falou, né, dos modelos as universidades comunitárias, né, eu também não tenho muito conhecimento, né, sobre essas universidades comunitárias. Pelo menos nunca tinha ouvido com esse nome. Aí eu gostaria que falasse um pouco sobre elas também. Maurício. Professora Tânia, obrigado, é a primeira vez que eu a ouço e fiquei muito feliz com a sua palestra. Agora, a minha pergunta é de aluno. Hoje aqui nós levantamos um problema e que ele foi recentemente levantado pelo relator do PL 04, que é esse crédito suplementar que foi, né, votado para o governo. E o relator questionou o governo por que estavam pedindo emissão de crédito se o Tesouro Nacional tinha um superávit de quase 1,2 trilhão de reais. A minha pergunta é com o aluno mesmo, de ignorância por não ser economista. Quer dizer, que superávit é esse? Quer dizer, a senhora apresentou vários números, ele não aparece. É simplesmente o superávit contábil que não existe? Ou se esse recurso existe? Porque para nós aqui que lidamos com o superávit, ele é muito real. É aquela conta que a gente fica olhando ela lá, querendo gastar e não pode. Né? Que tá bloqueada no nosso orçamento. Você vê ela lá, ela rende, ela faz tudo bonitinho. Agora, se o Estado brasileiro, né, se o Tesouro Nacional, isso aí está no relatório do ano passado da STN, esse número está lá claramente, tem 1,18 trilhão lá parado, e isso foi levantado com uma possibilidade, né, do relator do PL 04, ao invés do Congresso aprovar a emissão de títulos que tem custo, de aprovar a utilização do superávit que não tem custo, né, que é um dinheiro que está lá. Então, é só uma dúvida, não sei se é uma coisa complexa, possível de resolver aqui, mas é porque isso está, né, passando por aqui já algumas vezes. Obrigado.
Franklin. Boa noite, professora. Um prazer novamente ouvi-la. As duas perguntas que eu tenho para fazer para a senhora seriam no sentido a primeira seria sobre a participação da desoneração da folha, como a senhora visualiza que ela está contribuindo para essa discussão que a gente está tendo hoje, da reforma da Previdência, e se a senhora tem acompanhado também o superávit que nos últimos meses o Brasil teve na balança comercial, talvez seja isso que o Mário esteja falando, mas que esse superávit foi em razão não porque o Brasil exportou mais, mas porque ele importou menos, e muitos economistas apontam um retorno da recessão. Se a senhora visualiza alguma coisa sobre isso. Fechando o bloco, Jonas. Boa tarde, professora. Muito obrigado pela brilhante aula. Eu sou professor da casa, sou professor da UFCG, sou economista. Tive a honra de ouvi-la em outros momentos e de estudar um pouco de sua obra também na minha formação. Eu queria levantar uma ponderação sobre a discussão que a gente tem feito aqui no fórum, né? Desde amanhã e até agora há pouco. Primeiro, eu compactuo com a visão da senhora de que a gente tem uma esperança de longo prazo. Eu também tenho. Se a gente não tiver, eu acho que a gente já está fadado ao fracasso, né? Contudo, a preocupação ela é de curto prazo, né? A gente tem um problema que já está instalado, a gente tem uma situação que ela está longe de ser simples, ela é bastante complexa. A gente olha para as alternativas que se nos apresentam, o MEC nos mostra que se o dinheiro da Petrobras vier, pode ser que dê uma resolvida, mas e se não vier, né? A gente olha para a solução de mexer nos déficits primários e procura se mexer e sugere se mexer na reforma da Previdência, e o que se nos propõe é afundarmos ainda mais nesse processo de financiamento por meio do setor financeiro, já que a gente iria para um modelo de previdência de capitalização, né? Então, o que se nos apresenta como propostas de curto prazo não parece nem um pouco resolutiva, tampouco animadora, né? Então, como que a gente resolve o problema de curto prazo? Talvez seja a pergunta de um trilhão, né? Para usar os números do nosso ministro da Economia, é a pergunta de R$1 trilhão, né? Então, essa é a grande questão. Como é que a gente atua dentro de um cenário onde, no longo prazo, a gente vislumbra possibilidades, mas o curto prazo é nefasto. E além disso, né, parafraseando também o Keynes, no longo prazo, segundo o Keynes, todos estaremos mortos. Mas será que a gente sobrevive a esse curto prazo? Acho que talvez fosse uma reflexão que a gente precisa discutir um pouco sobre isso nesse momento. Obrigado, professora. Ok, obrigado. A gente fecha o primeiro bloco e passa para a professora Tânia. Bom, Rosalvo, bem, o desemprego realmente cresceu muito rápido e ele é um problema, porque eu entendo que, pelo que eu falei, tem dois determinantes nesse desemprego que a gente tem. Primeiro é que a economia caiu, e caiu em setores que empregam muito. Um deles você falou, construção civil. O Brasil vinha de um boom de construção civil, de repente, as nossas principais empreiteiras estavam lá na Lava Jato, só a Odebrecht demitiu 100 mil pessoas. E muito engenheiro. Então, esse segmento ele foi muito importante para explicar grande parte do desemprego que a gente tem. E o patamar cresceu muito. Mas, veja, tem um componente estrutural, que é isso que eu estou trazendo também. Parte do desemprego que a gente tem a ver com
a crise, com o ciclo da economia que está em crise, mas por dentro do ciclo da crise estão passando mudanças estruturais, que vão levar a duas coisas: menos empregos, outros empregos e relações sociais de trabalho diferentes. Tanto que, veja, na conjuntura, o emprego que a gente está recuperando não recebe o nome de emprego, recebe o nome de ocupação. Porque a turma se ocupa, mas não é o emprego que está na cabeça da gente. É um emprego de curto prazo, que a gente chama, é um bico. Tá certo? Então, o mercado de trabalho está em ebulição, gente. Está em ebulição, porque por dentro dele estão passando as duas coisas. Estão passando o ciclo de baixa, destruindo emprego, e está passando a mudança estrutural, que está destruindo emprego, criando emprego e mudando as relações de trabalho. Tudo junto e ao mesmo tempo. Tá certo? Então, não é simples essa discussão, porque aí a gente tem que pensar, nós que formamos gente, assim, quais são as novas atividades que estão surgindo? Vamos olhar esses empregos que estão crescendo? Onde é que está crescendo emprego? Porque ele sinaliza que tipo de gente a gente tem que formar. A área de saúde, com certeza, é uma delas. Com certeza é uma delas. No mundo inteiro é a área de saúde. Então, a gente precisa estar olhando para isso, para repensar a nossa oferta, porque aqui a gente está do lado da oferta de gente qualificada. Então, esse debate é um debate que está no coração dessa minha segunda linha estratégica. Para continuar defendendo o sistema universitário, é preciso a gente ter um discurso muito bem feito, dizer, olha, está destruindo aqui, mas vai crescer ali, eu sou capaz de formar isso aqui, o mundo está olhando para lá, então eu quero formar gente dessa área. Então, essa é um desafio importante. Se a gente continuar sem olhar para o que está vindo de novo, e somente discutindo o que a gente já forma, eu acho que a gente vai perder essa discussão. Então, eu acho que o tema desemprego é muito importante, tá certo? Por outro lado, veja, o que é que eu chamei de modelo múltiplo? É aquilo que eu mostrei antes. O nosso modelo tem ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que a gente devia discutir o pacote todo, tá certo? Depois, a gente tem a pública governamental, a pública não governamental e a privada. Não dá para a gente dizer, olha, vamos terminar as privadas. Quem for por aí está perdido. No mundo, as privadas estão crescendo. Por quê? Porque os empresários descobriram, isso que eu estou dizendo, que a educação vai ser muito importante no século XXI. E eles já viram a educação como área de negócio, ponto. Eles perceberam isso. E a educação para eles é um nicho de negócio, e não é só no Brasil que aquela curva aconteceu. No mundo, eles cresceram muito. Aliás, atrelados à financiarização. Grandes grupos educacionais no mundo, por trás do grupo tem banco e fundo de investimento. Tá certo? Na educação e na saúde, eles perceberam os dois. Educação é nicho de mercado e saúde é nicho de mercado. Nos dois, tem grandes corporações mundiais atreladas à financiarização. Então, é disso que se trata, é esse o ambiente mundial. Então, é perder tempo dizer, não, vamos voltar tudo para o sistema público. Não vai voltar mais para o sistema público, é isso que eu estou dizendo. Tá certo? Portanto, vamos defender que temos esses e qual é o papel deles. Esse que é a discussão. Qual é o papel deles? Tá certo? Querem vir para a pesquisa? Tudo bem, pode vir para a pesquisa. Agora, como é que vão financiar a pesquisa? É para botar agora os laboratórios lá e fechar os laboratórios daqui? É essa a doidice? Tá certo? Então, é isso que eu estou dizendo. A gente precisa partir do que a gente montou, e a gente montou um modelo que não é um modelo ruim. Entendeu? Então, dá para defender esse modelo que a gente montou. Foi isso que eu quis dizer. Era pior se a gente tivesse que remontar o modelo. Eu acho que a gente ia ter muito mais trabalho do que organizar a discussão em cima do que a gente tem. As comunitárias, é isso que eu expliquei, elas são governamentais, elas não são governamentais, mas não são privadas com fim lucrativo.
Existe uma lei que regulamentou isso, que foi de 2013. Então, lá na lei tem muito bem definido o que é uma comunitária. O Brasil tem vários tipos de comunitárias. Por exemplo, a igreja, que sempre foi muito importante na educação do Brasil. Então, toda a rede das PUCs, por exemplo, é comunitária. A rede dos jesuítas é comunitária, tá certo? E sociedade civil sem fim lucrativo, que é o modelo do Sul. O modelo do Sul é sociedade civil sem fim lucrativo e é muito bom. E a sociedade defende muito mais o sistema deles do que a nossa sociedade aqui no Nordeste defende as universidades públicas. Muito mais. Porque eles são muito mais colados, nasceram de lá, tá certo? Então, eles têm um modelo de gestão muito interessante. Então, eu acho que nós do público, devíamos nos aproximar mais deles, aprender melhor o que eles são, ver quais não são os pontos de convergência entre a gente. É isso que eu estou falando, tá certo? Com relação a Maurício, eu não sei que diabo de 1 trilhão e 100 é esse que estão falando. Honestamente, não sei. Eu teria que ler, estudar para te responder. Então, não vou chutar de jeito nenhum. Com relação a Franklin, veja, o debate sobre a Previdência. Eu sou daqueles que digo que o Brasil precisa fazer um debate sobre a Previdência. O que é ruim é o projeto de Previdência que o governo apresentou. Eu acho que já melhorou o pacote, porque eu acho que 4 coisas que os governadores do Nordeste, debaixo de cacete, eles se expuseram para defender 4 pontos com os quais eu concordo. Tirar o BPC, aquela doidice do PPC, tirar a aposentadoria rural, que não é aposentadoria, vamos ser sinceros, aquilo é assistência social merecida, portanto, não é previdência, é outra coisa, é assistência social, porque o cara não contribui, então não é previdência, tá certo? Então não devia estar nesse pacote. É outra discussão. Tirar da Constituição, que eu também concordo, é uma coisa tão importante para as pessoas que não pode, num país como o Brasil, botar isso na mão de um Congresso que muda há 4 anos e ninguém sabe do que é que vem e qual é a composição. Isso é uma coisa estruturante da vida das pessoas que tem que estar numa Constituição mesmo. Na nossa cultura tem que estar precisando de muito voto para poder mudar. Eu concordo com eles. E o nosso sistema de capitalização. Essa proposta de capitalização, ela foi apressada. Ela foi muito apressada. Nós não discutimos com a sociedade o que é capitalização. Aliás, nós já temos capitalização. Qual é o exemplo? O do setor público. O setor público brasileiro há muito tempo tem capitalização, porque nossas empresas estatais, o pessoal era contratado CLT. Portanto, estava no regime geral. Aí tinha um fundo que o funcionário contribuía e o Estado contribuía. Então, era um fundo tripartite, mas é um fundo de capitalização. Então, a gente já tem uma experiência de capitalização. É essa que se trata? Não, não é essa não. O que parece que está proposto lá, porque não estava claramente proposto, e é preciso que esteja qual é mesmo a proposta detalhada, e aí eu acho que foi interessante tirar, para com mais serenidade a gente discutir, mas em princípio não é uma ideia ruim capitalização, porque um dos problemas do Brasil é que a gente não tem fundos de poupança. E aquilo capitaliza, gera poupança. Então, os servidores públicos, não das estatais, todos os servidores públicos, depois de 2003, eles estão de novo no regime geral da Previdência. Quem fez concurso depois de 2003 já está no regime geral e pode optar por um fundo de capitalização, mas, de novo, financiado pelo governo e pelo funcionário. O que eu acho que não dá no Brasil, não acredito que dê certo, é um fundo de capitalização privado, onde só quem contribui é o empregado. Quando me propõe, eu digo isso, eu digo, essa pessoa não conhece o Brasil. Tá certo? Primeiro, a renda média brasileira é muito baixa. Então, o caba ganha R$2.000, ele tem que sobreviver à vida ativa e pagar a vida inativa com R$2.000 por mês. Paga não.
Segundo, o brasileiro é um povo consumista. Conhecem brasileiro? Brasileiro consome mais do que pode. Ou não? Não faz conta de taxa de juro? Faz conta do tamanho da prestação? Então é desse povo que eu estou falando. É um povo que ganha 2 mil e compra moto, e compra geladeira, e compra não sei o quê, porque bota 10 mil reais ali, 200 ali. Eles consomem mais do que a renda. Hoje, como é que ele vai, tendo essa cabeça, fazer um fundo de previdência para pagar quando ele... Eu não acredito. Isso é de outro brasileiro que eles estão... É de japonês que eles estão falando. Tá certo? Então, japonês faria isso. Brasileiro, me desculpe, eu acho que não faria. Então, eu acho que o fundo só para desonerar as empresas, para as empresas não pagar... vai dar uma coisa muito ruim daqui a 20, 30 anos, gente morrendo pelas beiras de calçada porque não fez a sua previdência. Mas eu acho que a gente devia discutir isso com mais serenidade, portanto, tira agora desse rolo e vamos discutir com calma. Bom, falta Jonatas, é assim, eu acho assim, esperança de longo prazo é tudo que eu disse aqui. Porque a educação vai ser importante, pesquisa vai ser importante, ou seja, o nosso objeto de trabalho não é descartável. Nosso objeto de trabalho é estratégico. Agora, eu acho que a gente devia estar aproveitando essa crise para fazer o que o povo de Juiz de Fora fez. Vocês viram a propaganda que a Universidade de Juiz de Fora fez? Maravilhosa, gente. Explicando com toda clareza o que representa aquela universidade na vida do município. Porque sabe de uma coisa que a gente aprendeu aqui, nesse período, em que a gente expandiu as universidades, que investimento em educação... Lá vai o economista de novo, cadê ele? Investimento em educação, o economista bota nos setores sociais. O economista diz, educação e saúde é setores sociais. O que eu assisti no Nordeste... com a expansão das universidades nas cidades médias do Nordeste, é que educação é economia na veia. A economia das cidades mudou por onde? Por investimento em educação. Tá certo? E o povo de Juiz de Fora diz isso com uma clareza que é uma maravilha. Tá certo? Aí ele fala para a população, diz, ó, a gente mexeu por isso, porque uma faculdade num lugar... é professor, é aluguel, é lanche, é moto, é não sei o quê. Eles saem dizendo, e aquilo é uma maquininha de gerar economia. Então, quer tirar o Brasil da situação de recessão que está, em vez de estar cortando em educação, devia estar investindo em educação, porque a educação gera movimento na economia. Foi isso que a gente aprendeu no período recente. E dá para mostrar, e o povo de Juiz de Fora mostrou com muita competência, tá certo? Então, acho que respondi. Obrigada. Podemos? Professora, mais uma vez, muito obrigado. Uma brilhante palestra. E a gente pede desculpa pelo seu horário ficar muito aqui já... no final do nosso primeiro dia, né? Mas assim, foi importante que, ó, veja, todos estão aqui e continuaram aqui esperando sua palestra, então mostra a relevância da sua palestra e da sua pessoa. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, e a gente encerra aqui o nosso primeiro dia do Forplad e passo a palavra para o cerimonialista. Muito bem, senhoras e senhores, nossos agradecimentos à palestrante. Teremos, nesse encerramento, com muita honra, um momento especial, Coro Encanto, formado por professores, servidores técnico-administrativos e estudantes da Universidade Federal de Campina Grande, membros da comunidade campinense, também sob a regência do professor Lemuel Guerra, nos apresentará 3 peças para encerrarmos muito bem esse primeiro dia. Volto Armado de Amor, Swing with the Saints e Shot das Meninas. Com as senhoras e senhores, o Coro Encanto da UFCG.
com tanta propriedade desse momento que a gente está vivendo. Essa peça, a letra dela é um poema de Tiago de Mello, o grande poeta, que ele teve que ser exilado no Brasil no período da ditadura militar, e quando ele volta com a lei da anistia, ele escreve esse texto no qual ele diz: eu volto armado de amor para construir uma nova manhã. Então, o nosso coro é um projeto de extensão da Universidade Federal de Campina Grande que existe há mais de 25 anos. Então, para nós é um grande privilégio poder participar desse momento, poder representar a nossa universidade por onde a gente vai, e a gente gostaria de continuar, de parabenizar a todos que estão presentes e continuar com uma peça que é um Negro Spirit, uma peça mais alegre. Negro Spirit é um gênero que nasceu do encontro da cultura dos africanos, que foram roubados da África pelos americanos. Então, do encontro da cultura deles com a cultura evangélica
cristã norte-americana, surgiu esse gênero chamado Negro Spirituals, e a gente vai fazer 2 que são muito, na verdade é um arranjo que une 2 temas muito famosos. O primeiro é Swing Low, e o segundo o restante do pessoal está chegando, porque a gente estava marcado para se apresentar um pouquinho mais tarde. Podem vir. Swinging with the Saints e Swing Low, Sweet Chariot. Sweet
Esse é o Coro Encanto da Universidade Federal de Campina Grande, sob a regência do professor Dr. Lemuel Guerra. Muito obrigado, abrilhantando esse nosso início de noite. Mais uma vez, todos muito bem-vindos a esse fórum, esse encontro nacional. E amanhã, a partir das 8h15 da manhã, estaremos de volta com a programação do ForPlat.